Seja bem-vindo ao canal IVF Business e Amigos. Aqui a gente fala de o máximo de assuntos sobre reprodução assistida, saúde reprodutiva, levando em consideração os dois pilares de legado e mercado. Legado por quê? Porque a gente quer valorizar o nome e as pessoas e as iniciativas de quem construiu e está construindo o mercado. E mercado por quê? Porque queremos também expandir o máximo possível de novos temas e novos assuntos. Muito bem, e falando em legado, e por que também não dizer mercado, eu fico muito feliz com a presença do Dr. Arthur Dzick. Seja bem-vindo e obrigado pelo seu tempo, Dr. Arthur. Erivelto, eu que agradeço, né? Você é uma pessoa que é muito escutado aí no meio médico, né? E então é um prazer poder falar um pouquinho aí das curiosidades, né? E de como que a gente vê, como que a gente via, como que a gente vê e o que a gente vê lá na frente, né? Da reprodução. Perfeito. Dr. Arthur tem histórias maravilhosas e a gente vai tentar aqui nesse bate-papo dar uma organizada nisso para a gente saber o máximo possível. Quem é Dr. Arthur Dzick? Bom, eu sou médico, ginecologista. Eu troquei de bombeiro para médico. Então eu quero ser médico há muito tempo, né? Até 5 anos eu queria ser bombeiro. De 5 anos para frente, eu sou de uma família de médicos, né? E então eu sempre quis fazer medicina, né? E sou meio assim até. Eu acho que o médico assim tem tanta coisa na mão, né? Eu me sinto um CEO 10 vezes por dia, né? De cada casal que me procura e a gente ter que resolver, né? Ou engravidando, ou aconselhando, quer dizer, a gente não engravida todo mundo, estamos falando de reprodução, mas a gente tem tanta responsabilidade, o médico tem tanto poder na fala, né? Que isso sempre me seduziu. Então, desde sempre eu quis fazer medicina, né? Então, eu fui médico e aí, meu pai era ginecologista, né? Então, talvez isso teve também uma importância de eu ter escolhido a ginecologia. Entendo. Né? Como especialidade, né? Que é a especialidade mãe da reprodução, né? Não sei se você sabe, mas na imensa maioria dos países do mundo, né, quem faz reprodução é o ginecologista. É o que está feito a indução da ovulação, é o que está feito aos ovários, é o que está feito aos hormônios da mulher. É quem cuida da mulher desde sempre. Né? Então, eu fui para GO, na época, ginecologia e obstetrícia, né? Sempre também pensando na reprodução. Na época, tinha muito pouca coisa de reprodução. Né? Estou falando de 80, 90, né? E para quem não sabe ter ideia, né? O primeiro bebê de proveta é de 78. 78. Né? Então, bem na transição dessa minha escolha pela reprodução. E eu não sabia, mas né, uma das coisas que eu costumo dizer é quase que AC e DC, o primeiro bebê de proveta. Eu vivi a época da pré-AC, né? Porque nasceu em 78, mas essa tecnologia não chegou no Brasil em 80, 81. Isso demorou pelo menos uns 10, 12 anos para ser incorporado. Então, eu fazia a minha residência aqui no Hospital das Clínicas em 86, 87, 88, 90, e já com a história do primeiro bebê de proveta, né? Então, que eu considero isso como o AC. Né? Depois do primeiro nascimento é o DC, porque eu vivi a época que a gente praticamente, Erivelto, não fazia nada para ajudar os casais inférteis. Nada funcionava. Não tinha o que fazer? Não tinha tratamento para o fator masculino. Isso realmente ele apareceu com a fertilização e muito mais em 94, né? Com a ICSI, né? O marco da ICSI. Né? E na mulher, as cirurgias tubárias eram sofríveis. A gente tinha, e na época não tinha nem videolaparoscopia, né? Ou mesmo com a videolaparoscopia logo a seguir, né? A gente tinha muito pouco resultado, porque quando a trompa tem alguma patologia, não adianta torná-la aberta. Quando você abre uma trompa doente, o que você vai ganhar é uma gravidez tubária, você não vai ganhar uma gravidez uterina. Né?
E então a gente tinha muita dificuldade, né? A gente realmente fazia muito pouco antes da reprodução assistida. Mas aí o senhor estava... 78 nasce o primeiro, depois vem o do Brasil. O Brasil tem 40 anos, né? Estamos comemorando, Isso. né? Então, agora, o Brasil é 84. 84. Então, olha o gap. Isso. E 86 você estava na Eu na estava começando a residência. residência. Eu acho que 87, 88, 89, 90, eu não sei, por aí. Eu fui para a França no começo da década de 90, né? Mas falando então deste início, né? E eu tive, né, também o desafio de ter participado como residente do primeiro bebê de proveta do Hospital das Clínicas, que foi o primeiro bebê de proveta do serviço público. Foi né? quando? Foi por aí. 90? Essa data não foi tão marcante, porque o primeiro bebê de proveta do serviço público? Né, eu tenho outras datas marcantes. Tranquilo. Né, o primeiro bebê, que são 3 revoluções. Quais são as 3 revoluções? As minhas 3 revoluções da reprodução assistida, número 1, o primeiro... Né? Sucesso da fertilização, 78. 78. Número 2, é claro que aí teve o congelamento, que também foi um marco, mas a gente tinha um resultado muito ruim, então eu não considero um marco dessa década. Né? A segunda revolução foi a ICSI, que a gente realmente resolveu a imensa maioria dos casos de fator masculino severo, que a gente não resolve com a fertilização in vitro convencional. Né? E a terceira revolução é o domínio do congelamento de óvulos, né? Da vitrificação dos óvulos, né? Que é 2005. Isso. Né? E estamos, olha, desde 2005 até 2024, a gente tem muita coisa acontecendo, mas nessa importância de marco na reprodução, estamos aguardando, né? Avançamos muito no estudo genético, mas a gente faz estudo genético também há mais de 20, 30 anos. Mas o senhor estava na residência ali, 86, 87, 88. Quando foi que na sua cabeça virou a chave 100% para a reprodução? Foi durante a residência. Né? Porque eu nunca fui muito do lado da oncologia, né? A obstetrícia sempre foi o caminho mais fácil na época, né? Porque todo mundo dá à luz, todo mundo, né, precisa de um obstetra, mas eu nunca tive assim a magia da obstetrícia, é uma coisa linda e maravilhosa, né? Mas não foi uma área que eu queria sei lá, né? Aprofundar mais, né? Mesmo porque o que foi aprofundado na obstetrícia dessa época para cá é a medicina fetal, que é um outro avanço importante também na área médica. Mas o que tinha na época, antes do senhor ir para a França, o que tinha em reprodução aqui no Brasil? Então, a gente tinha o conceito de engravidar um casal, a gente tinha a propedêutica, né, que a gente fazia, e olha que diferença, né? Como a gente evoluiu nisso. Na minha época do ambulatório, Heriberto, para você ter uma ideia, hoje em dia a gente até apanharia se fosse falar isso. Mas na propedêutica do casal infértil, a gente sabe que 50% da dificuldade é do homem e 50% é da mulher. Né? A gente primeiro era orientado a investigar a mulher. Se não encontrasse nada, aí ia investigar o homem, de tanta dificuldade que a gente tinha para ter um espermograma. Estou falando de 25, 30 anos atrás. Incrível. Né? Como hoje em dia isso mudou totalmente, né? A gente tem que olhar o casal como um todo. Quando o senhor viu que precisava aprender um pouco mais, a escolha da França foi porque não tinha nada no Brasil? Então, aí foi a primeira saída da zona de conforto, que é uma coisa que a gente estava conversando antes, que eu acho que é fundamental no desenvolvimento humano. E o desenvolvimento humano, eu acho que carrega tudo junto, né? É a gente não se acomodar e querer sair da zona de conforto. Quer dizer, eu mais ou menos falei, tive uma boa educação, tinha uma situação confortável, já era casado e família de médicos, e mesmo assim, né, eu resolvi ir para a França. Né? Por que a França? Porque o serviço francês é um serviço público, e todo o serviço público, até hoje em dia, né, que não é aqui, né? A gente tem uma deficiência muito grande de serviços públicos, a gente pode falar disso, mas na França já era, né, e ainda é, né, o serviço público que domina as clínicas de reprodução. Então, já é uma facilidade, né, porque você, por exemplo, era ou França ou Estados Unidos, eram esses os dois grandes mercados. Né?
E eu sempre me encantei, mas tudo contava, né? Com a Europa, com a cultura, com os museus, com o Você vinho, falou, é pra lá com que eu o vou. queijo, com a baguete. Eu posso parar de falar aqui que isso é tudo coisas que encanta a França, Encanta. né? A língua e paradoxalmente um outro detalhe, né? Eu para fazer o meu doutorado e coisa e tal, eu tinha que ter proficiência em inglês e francês. E todo mundo, mais ou menos, dependendo do tipo de educação, a nossa segunda língua sempre foi o inglês, né? Isso. Agora, isso é super diferente, porque o francês parece ser mais difícil, mas você começa... Eu comecei assim, com o inglês aqui e o francês aqui. Em pouco tempo empatou e deu uma deslanchada. O francês é muito mais coloquial do que o inglês para o brasileiro falar. Você já chegou lá falando? Eu tinha, bom, como esse meu projeto de ir para lá demorou uns 3, 4 anos, porque não tinha internet, não tinha celular, era tudo correio. Era carta e correio. Então, eu tive uma indicação, o que, né, falar bem das pessoas, né, do saudoso professor Nilson Douradil, que, né, tá entre aí, ter sido o pai do primeiro bebê de proveta, não que comemora 40 anos, aí foi o Nakamura, né? Que, né, a caldeira. Mas há uma controvérsia nisso, né? Quem fez o primeiro bebê de proveta? Pena que os dois não estão mais aqui, pelo menos fisicamente, para poder dar mais detalhes, mas na época a gente tinha 3 colegas que faziam reprodução assistida no Brasil, né? Que era o Nilson Douradil, o Nakamura e o Roger Abdelmaci. Os 3, não tinha... Né? O Roger depois ainda, era o Nilson e o Nakamura. Né? E o Nilson tinha uma veia acadêmica, ele chefiava o serviço da Santa Casa e ele era uma pessoa assim, super afável e ele fez toda a formação dele na França. Né? Eu não quero contar muitos detalhes, deixa você convidar a família dele para falar dele, mas de qualquer forma ele casou com uma francesa. Então eu não preciso falar mais também, do que isso. Né? A esposa dele é francesa. Né? Então ele tinha, e ele era muito próximo do professor Friedman, que é o pai do primeiro bebê de proveta da França. Isso. Né? Então, teve um congresso aqui que o Nilson coordenou pela Sociedade Brasileira de Reprodução Humana, lá atrás, e ele convidou o professor René Friedman e me apresentou. Né? E eu tive a oportunidade de pegar um cartão dele e ele também era um chefe de serviço. Né? Ele tinha... Eu sempre me pautei um pouquinho... Né? Hoje em dia não sei se vale muita coisa, mas pela área acadêmica, tanto que eu quis fazer todos os passos da vida acadêmica até um certo ponto. Né? Então, me interessava me relacionar com um professor. E aí foi de professor para professor. O Nilson me apresentou para o professor Friedman e, na época, o professor Pinotti, o José Arisodemo Pinotti, que é um dos ginecologistas mais importantes que a gente já teve, né? Foi de tudo político, de tudo um pouco, mas, na época, titular da ginecologia da Faculdade de Medicina da USP, fez um convite formal. Então, com isso, eu consegui entrar no mestrado. E eu fiz como se fosse um mestrado sanduíche. Sei. Né? Eu linkei o meu mestrado à minha parte prática lá na França. Então, eu consegui 2 academias, né, juntas, né, que foi a USP aqui de São Paulo e Paris Sud, lá, que é um lugar importante lá de Paris. 2 titulares. Aí eu fui para lá com uma recomendação, né? Isso 90 e pouco. Tudo dando certo, mas tem uma história que o senhor chegou na França com tudo certinho e parece que deu um perrengue. Aqueles perrengue de... Perrengue é todo dia, né? Eu posso até dizer, né? Paris é lindo, apesar dos parisienses, né? Quer dizer, todo mundo sabe disso, né? Eu acho que hoje melhorou um pouco, mas imagina isso em 90 e pouco, né? Você chegou lá... Era pré-euro, a gente tinha, né, uma dificuldade muito grande, né? Eu primeiro tinha que provar que eu não era índio, porque eles tinham essa concepção que o Brasil só tinha índio. O que eu posso falar para você? Então, né? Mas a gente brincando aqui com as diferenças da época, eu não estou falando de tanto tempo atrás, mas a vida mudou tanto, né? A tecnologia, quer dizer, né? Correu tanto, né? Que eu fui para a França numa época pré-celular, né? Parece
possível hoje em dia. Até eu, que não nasci na geração do celular, eu realmente posso sair sem a minha carteira. Eu posso não sentir falta dela, do peso da carteira no meu bolso. Mas Tá tudo o aqui. celular não tem como. Se Então, imagina, né? A gente não tinha na época celular, não tinha nem cartão de crédito, né? Você levou Então, dinheiro. que hoje em dia é óbvio, a gente não vive sem isso, né? Não existe Claro. dinheiro naquela época. É. Bom, então, eu lembro muito bem que eu fui com a minha esposa, né? Imagina, tinha 29 para 30 anos, né? Toda a juventude, né? E realizando um sonho, né? Desbravando, saindo totalmente de novo da minha zona de conforto, né? Mas muito contente, muito feliz, muito alegre, porque eu batalhei por isso, não foi assim. Claro. Demorou a chegar a carta, responder, Se aceitar. Eu tive que pedir com quase 2 anos de antecedência. Não é? O tempo era diferente também naquela. Claro, o tempo claro. era mais tempo, né? Hoje em dia, imagina, você manda um WhatsApp, se a pessoa não responde em 15 minutos, você já fica super ansioso. Fica naquela época, isso foi uma coisa, sei lá, contando como é que foi, né? Sem dúvida, né? Eu lembro muito bem, né? Quem conhece, isso continua igual. O aeroporto Charles de Gaulle são 3 bolas redondas, assim, né? O terminal que eu cheguei tinha, claro, falei que não tinha celular, tinha orelhão, né? E tinha um orelhão a cada 100, 200 metros, como fixos, né? E eu cheguei, eu tinha numa agenda, né? Escrito à mão, bom, óbvio, né? Não tinha computador, né? Eu tive meu primeiro computador lá. Não, todos os telefones e os meus contatos da França. Eu tinha colegas na França, eu tinha mesmo o endereço do hospital, bom, eu tinha tudo, né? E eu cheguei para fazer uma ligação e ligar, né, avisar que eu tinha, né, ligar para uma dessas pessoas. E na hora H eu não consegui falar com ninguém e deu, estava cansado, 12 horas, mesmo com 29. Aí eu saí do telefone e fui pegar o RR, o trem, e no meio do caminho eu percebi que eu tinha perdido a minha agenda. Tudo Eu anotado. voltei para o aeroporto, só que, como eu disse, a Aerogare lá é redonda, com um orelhão. Eu sei que eu já não sabia onde eu estava, porque imagina, né? E eu ficava rodando aquilo lá. No final, eu cheguei em Paris sem contato de ninguém e sem condições de ter esse contato de imediato. É claro que depois eu fui liguei para a família, que ligou para um, que ligou para outro, papapá. Mas já foi assim... Estressante. Já foi o primeiro hook, né? Para eu aprender quantos hooks eu não ia ter, né? Esse foi o primeiro de muitos, né? Quando você sai da zona de conforto. Né? E aí você chegou, apesar que você já falava inglês, francês. Eu fiz 4 anos de Aliança Francesa aqui. Chegou bem. E ainda, não, se você não fala francês, você não é ninguém. Hoje em dia, não sei, mas na época era impossível. Tanto que, como eu já tinha um cargo oficial de academia para academia, então eu tinha funções lá de médico francês. E eu, na semana seguinte, ou 15 dias depois da minha chegada, eu estava atendendo o paciente e escrevendo no prontuário em francês. Então, quer dizer, se eu não falasse francês, isso foi a única coisa que o professor Friedman me cobrou e falou para mim pessoalmente: Arthur, você tem que aprender francês. Não dá para chegar aqui sem falar francês. Você chegou falando e... E eu, sei lá, cheguei falando, mas eu me desenvolvi assim... Rápido. Muito, e por isso que eu disse que, né? Eu acho que o inglês eu teria demorado muito mais. Porque o inglês, você vai num certo nível, mas você fica nesse nível. O francês, você dá uma pulada e tem a musicalidade. E o francês realmente... é uma língua sedutora para o brasileiro, né? Tanto que o brasileiro costuma falar bem francês. Você ficou lá 4 anos. Eu fiquei 2. 2 anos. Não, 2 anos. Então, 4 anos eu já não... Eu acho que era muito tempo. Eu tinha a possibilidade de ficar. Né? Eu era contemporâneo do Renato Fanchan. Foi um brasileiro que se destacou muito lá. Mas o Renato, ele fez One Way. Ele não queria voltar para o Brasil, ele queria ter uma vida europeia e coisa e tal. Como eu tinha, aí, quer dizer, não questão da zona de conforto, mas eu tinha coisas aqui no Brasil que me interessavam. Né? Então eu fui para voltar. O primeiro dia seu lá, que você se apresentou, foi o mais difícil?
Olha, Porque era tudo novo. foram, acho que, 3 meses muito difíceis, né? Porque a gente era testado, assim, eu não tive problema de relacionamento, eu tinha uma posição oficial, mas a gente era muito testado pela enfermagem, era muito testado, assim, de médico com médico, e as coisas... Porque fazíamos a mesma coisa, mas eu era muito testado, não sei se... vendo, né, um pouco da história do estrangeiro, pegando o lugar de um francês, mas tinha um pouco, né, eu tive um pouco de dificuldade nesse sentido, que depois foi totalmente quebrado, mas esse depois demorou uns 3, 4 meses para... Aí depois virou um local. Aí é da família, né? Aí foi aceito. Fui aceito. Passou nos testes. Tem uma história sua que lá você era um sujeito muito observador do que estavam se fazendo, daquilo que está se praticando. Você tinha um parâmetro de comparação. Do Brasil não tinha tanta coisa assim, né? E lá, você volta de lá porque você teria visto uma iniciativa que depois você chegou aqui e empreendeu com o Transfert. Exato, o Transfert. Então, que também é super moderno. Como né? é Mas que assim, foi lá para ver isso lá? O que você via de diferente? Olha, em primeiro lugar, eu fui para lá porque as portas se abriram tanto para mim aqui também nessa época, com tanto pouco serviço, que eu tinha que ir atrás do conhecimento. Não é que nem hoje em dia, Heriberto, né? Você sabe, eu coordeno uma das 10 pós-graduações, né? A gente não tinha acesso a esse tipo de informação. Não tinha. Absolutamente. Ninguém compartilhava. Era tudo fechado, tudo muito escuro, tudo muito hermético e tinha aí uma concentração de mercado altíssima. Estou falando, tinham duas ou 3 clínicas nessa época que faziam. Né? E basicamente era o Nakamura e o Nilson Donadil. Ninguém mais. Isso só em São Paulo. Fora de São Paulo era zero, não tinha... Né? Ninguém que fazia. Hoje em dia temos mais de 200 serviços, mais de 200. Toda a capital, né? Você deve falar isso bastante no seu canal, né? Então, esse foi o motivo que eu fui. Eu fui atrás do conhecimento e eu fui atrás do lugar da fonte, né? Então a gente pegou muitos insights, né? Nesse sentido. E desde aquela época lá, e eu notei aqui que foi a história da gente empreender com o Transfert. O que é o Transfert? É uma unidade móvel. Porque a gente não consegue ter um laboratório em cada lugar com necessidades. Né? E o Transfert, eu consigo levar essa tecnologia, consegui levar, e a gente empreendeu e fez, né? Olha aqui a fotinho aqui. Olha que legal essa... É uma revista, né? É uma revista, mas aqui essa manchete. No Brasil, a vida viaja de van. Né? E... Por quê? É tão... Pode até folhear aqui dentro. Então, é tão atual o Transfert, né? Porque a palavra-chave na época, e isso não mudou, continua sendo... Né? A palavra-chave da reprodução, Heriberto, é acesso. Tanto que... Toda vez que eu vou falar de reprodução, e a gente acaba falando um pouquinho na mídia também, pelas coisas que a gente ocupa, né? Qual é a palavra? A palavra-chave da reprodução mundialmente é o acesso. A gente tem dificuldade de acesso, né, em muitos lugares. Né? E o Transfert vem nesse caminho do acesso. Né? Então, como é que é? A gente montou um laboratório volante, né, onde... todo o equipamento, e era uma outra época que a gente tinha todas as certificações da Anvisa. Imagina hoje em dia, a Anvisa não iria deixar fazer um ciclo de reprodução assistida dentro de um carro, por mais que você tenha todas as condições, mas na época isso era possível. Né? Que era uma ideia que eu vi lá, que se fazia isso no zoológico. Né? Então, não dá para ter um laboratório de reprodução em cada lugar. Então, a gente preparava as pacientes numa cidade e eu chegava com o Transfert e a dificuldade aqui no Brasil era tão grande, também de mão de obra, que não tinha embriologistas nessa época, Heriberto. Tanto que quando eu voltei da França, eu que fazia o laboratório junto com o Jonatas no Pérola antigo. Não, por quê? Porque não é porque eu queria ficar dentro de um laboratório o tempo todo, né? É porque não tinha embriologista. Então eu aprendi
a fazer laboratório de reprodução assistida lá na França também. Eu era full-time, então, quer dizer, terminava a minha atividade como médico, eu estagiava no laboratório, porque eu sabia que eu ia ter que fazer laboratório aqui. Né? Então, eu consegui fazer tudo isso junto, né? De montar um laboratório numa van, numa Sprinter, lá na terra do Senna, em Tatuí, que fez a transformação. Teve um projeto, foi super complicado, demorou quase um ano. Teve que mexer no amortecedor, mexer na iluminação, Você não imagina como é que foi colocar um laboratório aí dentro. E Incrível. a gente teve sucesso, né? No sentido, tivemos várias grávidas em cidades perto de São Paulo, São José dos Campos. Você deslocava para essas cidades? Então, eu plugava ela no centro cirúrgico de um hospital, ou de uma Santa Casa. Né? E, na época, ainda tinha-se a cultura de fazer fertilização in vitro nos hospitais. Tanto que o Einstein tinha serviço, São Luís tinha serviço, e outros, aqui estou falando de São Paulo. Fora daqui, não tinha clínica de reprodução, era tudo no hospital. A Santa Casa, ou na Neumater, eu lembro, em São Bernardo, tinha um hospital grande lá, que chamava Neumater, né? Isso. E que... bom, então a gente... fazia junto a indução da ovulação, né, do ponto de vista de orientação, eu acabava fazendo tudo. Eu ajudava na indução da ovulação com os médicos regionais, com os médicos locais. Porque quem tinha os pacientes eram os médicos. Como é que eu ia ter paciente em São José dos Campos? Não ia ter. Como é que eu ia ter paciente em São Bernardo? Então a gente pegava, estou dando dois exemplos, né, líderes, né, que já faziam reprodução, né? Ou que faziam muita obstetrícia. O senhor conhecia eles ou eles te procuravam? As duas coisas. As duas coisas. Como eu sempre tive na área acadêmica, nos congressos e coisa e tal, e eles encaminhavam a paciente, certo. ou eles... E encaminhar a paciente sempre foi difícil. Né? E eu oferecia a oportunidade deles fazerem em loco, com resultado, né? Um ciclo na sua cidade. Então era assim que funcionava, né? E aí esses médicos locais, só para eu entender... Eles induziam a ovulação. Ele induzia a ovulação... Com a nossa orientação, e eu normalmente entrava não no pick-up, né? Na coleta dos óvulos, a gente tinha outras pessoas que ajudavam, porque era uma parte mais estabelecida. Né? E que não traz tanta dificuldade. Né? Certo. A coleta de óvulos é cirurgia de R1, quer dizer, um ginecologista formado aprendia e coisa e tal. Né? Então, eu chegava 2, 3 dias antes para equilibrar. E tinha mais de uma paciente, geralmente? Não, era um grupo de pacientes. Um grupo de pacientes. Geralmente... Média de quê? 5, 6, 8, 10? 9, 10 pacientes. Depende. Na Neumater era sempre de 10 em 10. Olha... Né? Era forte a Neumater na época. Aí né? você chegava uns 3 dias antes. Eu chegava uns 3 dias antes para equilibrar a estufa, porque não dá para você ligar, mesmo, né, com toda a simplicidade dentro da unidade móvel, a estufa precisa de 2, 3 dias. Então ela era toda ligada num shift que eu ligava numa tomada central e do hospital. No estacionamento das ambulâncias. Era geralmente o lugar que ela ficava, é uma ambulância. Né? E eu tinha uma estufa de transporte, uma pequenininha, que hoje em dia até existe essa estufinha. Né? E coletava os óvulos, os tubinhos em meio tamponado, que aguentava bem o pH, protegendo da luz e a 37 graus, e pronto, levava para dentro da unidade móvel. E aí eu fazia toda a parte laboratorial, identificação dos óvulos e a fertilização. Isso é na época pré-ICSI. Pré-ICSI. Né? Eu não fazia ICSI. Também aí chegou... O laboratório também começou a sofisticar, que também não dá para você fazer tudo. Claro. Né? Então, a época, foi na época pré-ICSI no Brasil. Né? A ICSI foi desenvolvida em 94, mas não era, a gente não tinha também essa agilidade de comunicação. Não. Né? Hoje em dia você publica alguma coisa, fala, no mês seguinte tem que estar fazendo igual no mundo inteiro. Isso. Né? Nessa época as coisas caminhavam um pouquinho mais devagar. Né? Então a gente não tinha ICSI em 94, eu nem sei quando foi a primeira ICSI no Brasil. Né? Mas, de qualquer forma, na época pré-ICSI. Né? Então, fertilizava. Aí, na época, a gente não cultivava até blastocisto, a gente cultivava até D2 ou D3.
e transferia os embriões. Então você chegava 3 dias antes, ficava lá uma no semana, dia mais ou e menos. depois mais 2 dias. Exatamente. A gente fazia um protocolo, nessa época era com agonista, então eu podia começar todo mundo junto. Entendi. Né? A gente dava o agonista, a gente tem quase um mês de intervalo para poder começar o estímulo. Hoje em dia não se usa mais agonista, mas eu sei que você conhece também a história. Então a gente agrupava as pacientes, né? Tomavam pílula, menstruavam, faziam agonista e começava tudo junto. Então tinha 3, 4 punções no mesmo dia. Você tinha um calendário praticamente anual. Exatamente. Exatamente. Agora, o problema do Transfert é que a coisa pegou tanto, e aí eu tinha também, quer dizer, eu tinha um certo interesse até certo ponto, né, com o Transfert, eu não ia poder, né, porque eu limitava muito a minha clínica, em última análise, né, o meu desenvolvimento pessoal. Claro. Eu ia trabalhar para os outros. Isso. Né? Então, num determinado momento foi interessante, mas começou a ser menos interessante porque eu comecei a ter paciente. Claro, e eu não fazia no Transfert, eu fazia na época no Einstein, por exemplo. No Einstein tinha sempre, né? Então, tanto que é o mesmo grupo, né? E então aí eu comecei a ter um pouco de dificuldade. Quem dirigia? Eu? Não, isso é a coisa mais gostosa. Eu dirigia e ligava a sirene, ficava andando, né? E era o máximo. Eu lembro que eu pegava a Paulista indo para São Bernardo, tudo parado, porque trânsito a gente sempre teve trânsito em São Paulo. 20 anos atrás não mudou muito. Você sabe que eu ligava a sirene, eu até tive situações complicadas de vir batedor, falou, o que está acontecendo? Eu falei, não, tem alguma coisa. Imagina se abrissem o carro, eu teria problema, né? Mas é uma ambulância. Eu ligava a sirene e sai da frente. Quer dizer, né? Dirigia. Era o máximo, guiar eu, né? Também super menino, estou falando, eu com 30 jovem. anos. Imagina eu guiar com uma Sprinter, com sirene para realizar, ou sei lá. Nessa semana que o doutor ficava lá, você mas eu fui para lugares perto de São Paulo. Sim. Então eu Bernardo. tinha uma dinâmica. Minha esposa ia de carro. E te trazia. E aí eu fazia um bate-volta. Ela ficava lá, eu não dormia lá. Claro. A minha área de atuação é 150 quilômetros de São Paulo, que dava para... Daí tudo bem, com 30 anos, lembra, Erivelto? A gente ficava a noite inteira aprontando, tomava um banho e estava novo de novo. Né? Exatamente. Era essa a situação. Né? Muito bom. Então, saí totalmente da minha zona de conforto, né? E foi tão legal a história, Erivelto, porque eu levei até para o Congresso Mundial, na época, que me levou para a Austrália esse projeto, né? E eu só não fui além porque não me deixaram, mas o meu projeto era levar ela para a Austrália, né? Tem um stand do Transfert na Austrália. Imagina? Mas aí a coisa começou, aí começou a ficar um pouco mais complicado. Sim, porque a sua clínica começou a desenvolver. Mas imagina eu com ela num congresso piscando. Eu falei, mas todo mundo só vai nela, querendo ver como é que é. Você teve 13 gestações, pelo menos é o que está publicado aqui. Do que foi? Isso foi uma publicação, a gente teve até mais. Teve mais, né? Do que isso, né? E aí eu ainda até consegui, só para terminar, isso foi o começo, o meio e o fim, né? Era difícil, os embriologistas poucos iam trabalhar nos lugares. Era um projeto muito pessoal nesse sentido. Sem dúvida. Né? De eu conseguir passar para outro. E bastante empreendedor. Não, então, mas eu tive. Então, você acredita que eu fiz tanto sucesso nesse sentido que eu consegui vender ela? Imagina. Você vendeu a estrutura inteira? Eu vendi ela inteira para uma ONG, chamava Procarnívoros, que era uma ONG que trabalhava com reprodução de felinos para, sei lá, com dinheiro de fora e coisa e tal, para evitar a extinção da onça pintada. E eles precisavam de um laboratório, se servia para o homem, claro. Ser humano, imagina para uma onça pintada. Né? E eu vendi ela, você acredita, completa e por uma ONG na época. Estou falando de muito tempo atrás. E esse mesmo circuito que eu fazia entre os hospitais, eles faziam entre os zoológicos. Que era a ideia original lá da França. Que era a ideia original da França, que era para cavalo. Cuidava de cavalo, fazia reprodução em cavalo. Cavalo também tem uma dificuldade grande de reprodução.
né? Então essa foi a ideia do Transfert, que foi... Pô, estou aqui tanto tempo depois, aí animado e contando detalhes dos detalhes. Nunca tive nenhum problema, imagina, de trocar pneu, de acidente. Graças a Deus, eu estava protegido aí de alguma forma, né? Sem Também dúvida. não tive problema nenhum, né, com ela. Foi só alegria. Essa é uma história muito interessante. Afinal de contas, tem aí os bebês Transfert, né, doutor? E muitos. Claro que a coisa evoluiu Sem depois, dúvida. né? A sofisticação do laboratório aumentou tanto hoje em dia, não caberia Transfert. A gente tem que pensar em outra coisa. Sem dúvida. Né? E assim, um dos desafios aqui era que o médico não tinha o embriologista, ele tinha que ir para dentro do laboratório e fazer por conta. Não era? Claro, e ele tinha que, em última análise, o Transfert cabia muito bem, porque o médico, ele vendia que ele fazia fertilização in vitro, ele. Ele. E fazia mesmo. E era ele que fazia. E era ele que fazia. Ele estava na punção, estava na indução, estava na punção, estava na transferência e o laboratório estava lá, linkado à Santa Casa, ao hospital, a Neumater, estou lembrando alguns nomes assim. Então, não é fake news, ele fazia mesmo. Versus encaminhar paciente para outra cidade, para um médico, sabe? É difícil o encaminhamento, né? Perfeito. Então pegou bem. Não continuou porque, sei lá, eu pessoalmente mudei um pouco o meu mindset aí e Depois você passou também a investir um pouco mais na sua clínica particular. Chico, a gente não pode ter essa vida itinerante boa numa fase, numa época, mas em algum momento, né? Isso aqui é uma peça histórica. Engravidou, eu vou pensar em outras coisas, né? No meu filho. Né? Perfeito. E além disso, você tem uma vida no serviço público, uma vida de dedicação no serviço público, de formação. É o Pérola Byton o seu primeiro trabalho no serviço público? Então, eu fiz toda a minha formação no Hospital das Clínicas, que já é um serviço público. Do HC. Né? Do HC. E o Pérola Byton era um braço do HC. Certo. Né? Então, a gente desenvolveu, e aí uniu, né, a vontade política com a cabeça de uma pessoa privilegiada. Eu estou falando aqui do professor Pinot, todo mundo já não está mais aqui, né? Que ele conseguiu unir. Ele era um político também, ele foi secretário de saúde, ele foi deputado federal, ele foi quase governador, prefeito e coisa e tal, na época do Quércia, né? Estou falando. Então, ele sempre falava para a gente, olha, gente, não adianta só ter a excelência da academia, a gente tem que fazer muito bem, mas também muito. Não adianta você fazer uma FIV por mês com excelência. Não adianta você fazer uma retirada, uma esterectomia com brilhantismo. Se tem 50 pacientes para você operar, você opera uma. Quer dizer, que é o ritmo da academia. Né? Então, ele conseguiu levar a academia do Hospital das Clínicas, com todo mundo com formação, para um serviço público de alta rotatividade, né? E tanto que agora a gente está no nosso melhor momento, né? Que é o Hospital da Mulher. Só não levou o nome Pérola Byton, isso não é um detalhe. Era para ser o Pérola, para você ter uma ideia, apagou-se as placas no dia da inauguração, porque teve uma coisa com a família Pérola Byton. Eles querem ter algum outro tipo de destino para o nome Pérola Byton e não ficar linkado à secretaria, né? Então, eles são os detentores do nome, né? Mas com toda a equipe médica e de embriologistas, médicos, estou falando da reprodução, o Hospital da Mulher é o maior hospital da mulher da América Latina, o quinto maior hospital do mundo, né? E é um lugar que eu consigo, sei lá, devolver um pouquinho tudo que eu ganhei do serviço público. Importante esse sentimento de... Sem dúvida. Né? Por que, guardadas as proporções, por que as instituições americanas, estou falando, né, de pujança, quem é que mantém? São ex-alunos que tiveram sucesso e que, claro que eu não ponho dinheiro no serviço público, não é o meu... Não é o meu papel, mas o meu papel é isso, é fazer a coisa acontecer. Né? Então, dá um pouquinho de dignidade para a mulher SUS ter acesso a esse tipo de tecnologia que não é luxo, não. Né? Eu apanhei tanto na França, Erivelton,
né, que as pessoas olhavam para mim e falavam: Brasil, Brasil, futebol, Pelé, mas o que você está fazendo aqui? Você devia estar aprendendo a fazer anticoncepção. Você devia estar ensinando as mulheres a evitar filhos, porque vocês não têm o que fazer com as crianças que nascem, né? E Com a pobreza e coisa e tal, que era o estereótipo do Brasil na época. Não sei se... Acho que mudou um pouco, mas não sei se... né? Então, eu falava não. Então a gente tem que ser escravo. Quer dizer, a paciente do Brasil que quer engravidar, ela vai ter que vir aqui na França engravidar, porque no Brasil a gente não vai poder fazer. Né? Então, tem essa história do serviço público, né, que sempre me moveu nesse sentido. E hoje a gente está realmente no nosso melhor momento. Você já conheceu lá. Espetacular. Né? Incrível. Realmente um projeto assim... vitorioso, né? do governo do estado de São Paulo, o Hospital da Mulher, o antigo Pérola Byton, 100% SUS, a paciente recebe a medicação, a gente paga imposto e esse imposto é convertido em serviço, né? Não é que Claro. Ninguém ganha nada, né? É o Brasil que deu certo nesse sentido, né? E a gente tem um laboratório equipado como um dos melhores laboratórios do Brasil. A gente tem uma coisa muito importante que é o RH. Não adianta ter só máquina se não tiver gente inteligente, caprichosa, né? E estou falando isso para o lado do laboratório. Do lado médico também, mas estou explicando do lado do laboratório, né? Então, a gente tem um RH super importante lá e a gente tem resultados, né? E a gente está fazendo mais de 60 ciclos por mês. Então, e com uma taxa de gravidez comparado aí aos bons serviços de reprodução humana, né? Então, poder dar essa mensagem, acesso, dignidade para paciente SUS. E olha, lá é que nem... Eu sei que todo mundo só fala que a paciente tem que estar no centro, a jornada da paciente. Lá é exatamente isso. A paciente tem muito poder, as reclamações dela são levadas muito a sério, né? A gente pensa na jornada da paciente SUS lá dentro também, em todos os detalhes. Não muda nada, viu, Erivelton? Né? Então, essa é uma outra situação que me dá muito prazer e muito orgulho. Você vê que eu vibro muito em poder colocar isso em marcha. É claro que temos uma equipe de 15 médicos, né? Isso começou lá atrás, né? Lá do Pérola, tem muitas pessoas, muitas cabeças, muita gente é responsável por esse serviço, né? Mas agora eu tenho aí o privilégio, chegou minha vez aí de dar minha cara lá. Entrega para a comunidade aquilo que ela busca, precisa, e ao mesmo tempo desenvolve pessoas. A gente somos formadores de opinião, tanto médico como de embriologistas. Então, por exemplo, eu falei da pós-graduação do Sírio, que eu coordeno, eu consegui fazer um link do IEP do Sírio com o Hospital da Mulher, no sentido que a gente faz a parte prática da nossa pós-graduação lá, né? Então, os nossos alunos da pós-graduação do Sírio, os embriologistas, passam 2 semanas completas vendo a rotina cheia de um laboratório de reprodução assistida. E os médicos também. Então, assistem às funções, às transferências, às induções, participam. E, sem contar que fazem um network, né? Porque isso é tão importante quanto. Não é só passar lá 2 semanas cheias, né? Conhecer as pessoas. Lá na frente tem uma dúvida, tem uma dificuldade, tem para quem ligar, tem para quem falar. Então, a gente realmente multiplica, né? Saímos daquela época de ter 2 serviços, e os 2 serviços serem impossíveis de serem também visitados. Porque tinha 2, 3 na época que eu falei, mas completamente fechados. Era uma dinastia, né? Era para os filhos e olhe lá. E olhe lá. Né? Hoje em dia, não. Hoje em dia, a coisa é muito aberta. Muito. Mas, mesmo assim, Erivelton, assim, concluindo assim, essa minha... de novo, sair da minha zona de conforto, hein? Ir para o novo Hospital da Mulher. Quem comanda esse hospital é um grupo de engenheiros, é a Seconce, né, que é da engenharia. E os meus superiores diretos são um cirurgião de 40 anos, quem manda no hospital é um pediatra. Pura gestão, todos GVs da tudo vida. Tudo com indicadores. E aquilo funciona realmente... porque tem esse detalhe, né? De sair um pouquinho da gestão do serviço público. Porque o serviço público não consegue
gerenciar tudo. Não consegue. Eu vivi o antes e o depois. Eu vivi o Pérola, serviço público total, e vivo, hoje em dia, o Hospital da Mulher, que é o serviço público, mas com uma gestão não pública. Então, Profissional. é o que funciona. Por que é o que funciona? Porque o que a Secretaria de Saúde do Estado cobra do Hospital da Mulher? Cobra metas, que é como você tem que ser. Parece que eu estou trabalhando num banco. Então, cobra tantas FIVs, tantas mastectomias, tantas cirurgias, tantos lasers, tantas esterectomias, né, por ano. Eles têm um histórico do Pérola. Então, eles dão o recurso e cobram o tratamento feito, né? Que é a forma, né, então tudo funciona. Eu estive lá, eu fiquei impressionado, e é difícil até de acreditar que, diante dos exemplos que a gente tem dos serviços públicos e se tratando de infertilidade, ou seja, de fertilização in vitro, se dá a medicação, tudo funciona, tem um fluxo de captação dos pacientes que funciona. É incrível. A gente teve a visita do governador, que em última análise é o nosso chefe lá do Hospital Pérola Baito, e eu tive a oportunidade de falar para o governador, esse é o Brasil que deu certo. Até falei para ele, governador Tarcísio, visite bem o hospital, porque bom, eu sou mais velho que ele já, então ele me escutou, visite bem esse hospital, né? E depois visite outros 10 hospitais da Secretaria de Estado, né? Sem essa PPP. E depois volta aqui. Né? O senhor vai... E ele sorriu, né? Porque ele é um dos que defende, né, essa divisão. O Estado não consegue gerenciar tudo. É impossível. Né? Doutor Arthur, a sua visão de médico formador de pessoas, de profissionais, quando olha para hoje um mercado, o senhor falou aí 10 cursos de pós, são 15 na verdade. Então, estou desatualizado. É que também aparece... Acabei de saber que a Origem vai fazer um novo então curso são 16. de pós. E aí vai. Né? A gente tem, né, a Mandic, né, em a Mandic foi a 15ª lá. Essa foi a 15ª? Então... Nas minhas contas. Eu posso estar enganado. Estou errando aí um para lá, um para cá. Porque tem mercado. Né? Assim, quando a gente olha... A gente está saindo um pouco do Brasil e olhando um pouco aí da América Latina para cá. Também é esse movimento? Não, assim, é um movimento um pouco diferente. É um movimento em que as clínicas ainda estão fechadas, num processo inicial de abertura, porque está olhando o que está se passando no Brasil. Os grupos investidores, claro, os laboratórios totalmente abertos, a formação. A clínica hoje é um agente formador. Na sua época, o senhor teve que ir para a França. Eu tive que ir para a França. O senhor não tinha escolha. Não tinha escolha. Absolutamente. Não tinha escolha. Era você tinha escolha de outro país. Eu ficava escravo do conhecimento das pessoas com quem estavam do meu lado. E que eu podia, sei lá, não concordar, mas eu estou sempre aprendendo só com as pessoas daqui. Né? E sem contar que sair, né, eu incentivo a todos os novos, os jovens médicos e tal, mesmo os meus pós-graduandos lá do Sírio, que sair do teu país te dá um crescimento pessoal. Porque quando você enfrenta desafios diferentes, os desafios domésticos ficam menores. Você olha... É que nem você dar aula num congresso para 1000 pessoas, depois que você vai ficar dando aula para 100, 50, fica tudo fácil. Agora, se você só dá aula para 50 pessoas, fica... Entende? Então, isso é super importante também, né? Você passar esses perrengues, eu acho. Né? E assim, como é que o senhor vê esse movimento? Primeiro, tem demanda. Nós não estamos mais falando somente da infertilidade, nós estamos falando de diversos outros perfis de pacientes que estão se aproximando aí desse grupo. Qual é a sua visão? Isso é bom? Termos boas escolas? O senhor acha que está passando do ponto? Qual a sua opinião disso tudo? Uma visão mais crítica? Eu acho que a gente vai atingir um certo equilíbrio, mas o que eu acho é como eu comecei a falar, Erivelto. Você tem dúvida que quem manda hoje em dia é o celular? Não. Né? Então, pronto. Né? Então, o jovem formando,
Se número um, ele tem uma vantagem sobre quem está ensinando ele, porque eu não nasci na tela, ele já nasceu na tela. Estou falando do médico de 30 anos, eu acho que 30 anos já nasceu na tela, praticamente. Né? Então, ele tem um código aqui e ele tem pacientes. Ele tem pacientes pelo celular. E o celular na reprodução é mágico. Por que é mágico? Porque, você sabe, existe um certo preconceito, as pessoas falam pouco entre elas, elas têm dificuldade de falar com a família, existe uma cobrança muito grande, então elas acabam sendo solitárias. Né? E, dependendo do médico de família ou do ginecologista e coisa e tal, também a coisa não rola, porque, né, o nosso serviço médico também, às vezes você não tem tempo, você acaba querendo resolver a dor, a infecção, a inflamação, mas outras dores assim um pouco mais... Então você acaba não participando. O que sobra para paciente? Sobra o que sobra para todo mundo. Hoje em dia, acho que ninguém mais vê televisão. Ou se vê televisão, vê com o celular na mão. Você vai. Então, existe esse mercado. E é verdade, porque eu noto que essa molecada está passando na frente. Eles já pularam etapas. Né? Academia, o que é mais importante? O meu mestrado, meus títulos, coisa e tal? Em algum momento, sim, mas não. O mais importante é a paciente chegar a mim. E elas estão chegando. As pessoas, os novos médicos estão conseguindo vender o serviço inicialmente pelo celular. Então, eles têm que ter formação. Né? Então, não é nem questão de dizer mais ou menos, é uma verdade, é uma realidade. Sem dúvida. Né? Eu não estou nem falando que se você não tiver um endereço eletrônico, você não existe. Isso é óbvio. Eu estou falando além disso. Certo. Quem se prepara e quem tem uma expertise... E hoje em dia ficou muito mais simples. Antigamente você tinha que ter uma assessoria de imprensa, uma coisa... Hoje em dia, você sabe, né? Ficou tudo muito mais simples. Então, a coisa está rodando para os médicos jovens. Né? Eu acho que essa é a... Em qualquer lugar. O Brasil tem boas escolas. Tem boas escolas médicas, não. De gerais, né? Isso é um problema. A gente está abrindo muita escola médica, estamos misturando um pouco as conversas, né? Mas que... Eu realmente tenho muito medo quem vão ser os médicos dos meus filhos, porque a formação médica está muito achatada. Né? Agora, os cursos de pós-graduação... Em reprodução assistida, estamos bem. De um nível altíssimo. Perfeito. Né? Desde que o aluno queira, né, fazer, queira se envolver, mas ele tem... Ficou muito fácil, Erivelto, ele tem acesso a tudo. Perfeito. Doutor, nós estamos praticamente finalizando o nosso bate-papo. Passa rápido demais, incrível, né? É verdade, quando a conversa é boa, né? A conversa é boa, isso é muito bom. Bom, doutor, finalizando, quais os conselhos um professor do seu nível deixa para quem está escutando ou que vai escutar, para essa nova geração, para hoje e para o futuro? Então, eu acho que, o médico, né? Eu acho que já tem que ser uma coisa assim. Eu tenho um pouco de, quer dizer, né, mesmo do empreendedorismo, né? O médico tem que ter aí, eu acho que assim tem que ter um pouco tem que ser um pouco conservador, né? Não dá para você ficar pulando em todos os artigos, qualquer coisa já é a verdade médica. As coisas vão se consolidando com um certo tempo. Né? E eu acho que a palavra-chave é isso, é sair da zona de conforto. Né? Porque é aí que você vê as oportunidades, aí que você tem como crescer como pessoa e como médico. Né? Todo mundo quer ter uma carreira, quer, né? Então, eu acho que sair da zona de conforto, né, e pensar sempre no acesso. Né? Que no último congresso americano, né, o que teve de mesa, eu via lá um controle remoto de ultrassonografia na Zâmbia, para os pacientes da Zâmbia terem acesso a tratamentos. Né? Então, o ultrassom, por exemplo, eles resolveram assim. Então, sair da zona de conforto e oferecer acesso. Acesso não é só financeiro, acesso é estar aqui, falar, passar conteúdo. Educar, compartilhar, né? Eu acho que é mais ou menos por aí. Ótimo. Muito bem. Se você
se lembrou de alguém que precisa sair da zona de conforto e acha que esse conteúdo pode ser interessante, compartilha, clica aqui e envia para essas pessoas. Quero agradecer sua presença, seu bate-papo, foi muito bacana, muito obrigado. Tá? Eu que agradeço, Erivelto. Boa sorte aí na sua jornada aí, que tem sido também muito produtiva. Que bom. E aproveito para agradecer as empresas que tornam esse projeto viável, que é a Criovita e a Spectrum. Vou deixar marcado aqui. Se você gostou, comenta, compartilha, se inscreva aqui no canal e até a próxima.